Nosso Senhor dos Passos de Buarcos, imagem que não fala, mas que nos coloca a falar. No século XVI, a Vila Piscatória de Buarcos viu nascer dentro de si uma das primeiras misericórdias do nosso país. A sua igreja constitui para o povo crente desta terra, e não só, um dos mais belos templos do seu património religioso. É no século XVII que a Irmandade desta Santa Casa encomenda a veneranda imagem de Nosso Senhor dos Passos, que ainda hoje é uma referência cultual para a vivência da fé das gentes da nossa terra. Sabemos que as imagens não falam, mas sabemos que nos colocam a falar. As imagens em si mesmas não são o que representam, mas permitem-nos perceber a realidade que significam, mais visível aos nossos olhos. A imagem de Nosso Senhor dos Passos não é o próprio Cristo, mas através dela podemos sentir Jesus Cristo bem mais perto de nós. Daí o grande valor das imagens, não só na sua dimensão artística, mas sobretudo na dimensão espiritual que elas suscitam no coração de quem as contempla. Há 367 anos que esta imagem sai em procissão em contexto quaresmal, percorrendo as ruas, vielas e largos desta vila. A procissão de Nosso Senhor dos Passos é a mais antiga que se realiza em Buarcos, tal como atesta a ata datada de 7 de abril de 1654, que ainda hoje a Santa Casa da Misericórdia guarda no seu acervo. Seguindo a tradição, esta procissão sempre foi enriquecida com os 7 passos do Senhor. Em cada paragem, contempla-se um dos momentos da Via Sacra que Cristo percorreu desde a varanda de Pilatos ao Monte do Calvário. A comprovar a grande importância dada a esta devoção e o requinte com que sempre foi tratada, está a existência de uma belíssima colcha do século XVIII, de origem indiana, que era usada exclusivamente para cobrir a imagem de Nosso Senhor dos Passos, quando esta era transladada da Igreja da Misericórdia para a Igreja de São Pedro, nas vésperas da sua procissão, quer durante o tempo em que era preparada a roupagem que reveste a imagem. Pelo que sabemos hoje, parece que apenas existem 2 colchas desta natureza no nosso país. Uma em Buarcos, outra na Igreja da Graça, em Lisboa. Ao longo do século XIX, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Buarcos adquiriu a bonita imagem de Nossa Senhora das Dores, que a partir de então passou a integrar a referida procissão, dando maior realismo ao momento sempre comovente do encontro. Para além da histórica procissão dos Passos no 5º domingo da Quaresma, estas imagens são protagonistas de outro momento alto de vivência da fé, a procissão do Ecce Homo, criada nos anos 80 do século XX e que acontece todos os anos na noite de Quinta-feira Santa. Ao longo destes 367 anos, o olhar das gentes desta comunidade piscatória, tantas vezes marcado pela dor e pelo sofrimento, foi-se deixando interpelar pela expressão serena e confiante desta imagem de Cristo, quer em hora de procissão, quer no altar da sua capela, diante da qual se vive a hora dramática do luto e da despedida dos que partem. Passam os anos, sucedem-se as gerações, mudam-se os tempos, mas a imagem permanece. O grito de esperança que dela emana continua a ecoar no coração de quem a contempla. Por mais pesada e dura que seja a nossa cruz, o amor de Deus é imensamente maior. Em Deus, a vida tem sempre a última palavra. Este ano, mais uma vez,
As procissões não poderão sair à rua, mas aqueles que guardam o rosto destas imagens no seu coração não deixarão de as ter bem presentes na vivência do mistério pascal. Preparemo-nos, pois, para a celebração desta Eucaristia. Infinito é o vosso amor, perdoai-nos e recebei-nos como vossos filhos, Senhor. Perdoai-nos e recebei-nos como vossos filhos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Na impossibilidade de ser de outra forma, de outra maneira, escolhemos esta para marcar este quinto domingo da Quaresma, dentro desta hora terrível de pandemia, em que, impossibilitados de ir à rua com os símbolos de fé que gostamos de levar neste dia, sejam um grupo representativo a vir até aqui, a procurar o rosto da imagem do Senhor dos Passos e a celebrar a Eucaristia neste desejo de ver Jesus. É o que marca este domingo de hoje. É a palavra que nos vem do Evangelho e que coloca não só um grupo de homens gregos de origem, como todos aqueles que percorrem estes 2000 anos de história da Igreja, no desejo permanente de querer ver Jesus. Vemo-lo na sua palavra, vemo-lo na hora da Eucaristia, vemo-lo na Igreja reunida, vemo-lo nos acontecimentos que vão preenchendo o dia-a-dia da vida. Hoje, queremos, de certo, todos nós, trazer connosco ao altar desta Igreja da Santa Casa da Misericórdia a dimensão de cruz que pesa sobre nós e sobre todos aqueles e aquelas que conosco foram percorrendo a história e a percorrem hoje, entre altos e baixos,
entre situações melhores e piores. Por isso, colocamos sobre o altar toda a dimensão de sofrimento, de dor, de medo, de angústia que se abate sobre a vida e o coração dos que estão connosco no lugar e no tempo da história. Recolhamo-nos estes momentos breves, peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados, para então mais dignamente o celebrarmos nos santos mistérios da fé. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação da humanidade. É o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu tivesse domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não terão de se instruir uns aos outros, nem dizer a cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão,
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo. Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso abismos em que vivo, ergo a Deus o meu clamor. Escutai a minha prece, clementíssimo Senhor. Perdoai, vossos ouvidos atendam com divina compaixão. Minha voz que vos implora, escutai minha oração. Como o sol que vence a noite, esperamos o Senhor. Virá de toda a culpa o seu povo pecador. Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Glória a ti, glória ao Senhor. Glória a ti, glória ao Senhor. Ó Deus, pela harmonia e pela paz do universo, por seus encantos, mil prodígios de beleza. Glória
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus no dia das festas. Foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram-no a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas foi por causa disto que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: Foi o anjo de Deus que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, mas foi por causa de vós. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Gostamos sempre muito de, ao aproximar-nos da Semana Santa, nos podermos encontrar com o rosto da imagem do Senhor dos Passos. Sem dúvida, aquele que marca a hora mais antiga das procissões em Buarcos. Temos o relato do que foi a primeira hora de procissão com esta imagem pelas ruas, pelos largos da povoação pescatória. Mas, de certo, este rosto que guardamos bem no coração e que nos ajuda todos os anos a aproximar-nos da Semana Santa. Afinal, é diante do rosto do Senhor dos Passos que nós recebemos esta preocupação da Igreja em preparar-nos para viver a hora longa dos acontecimentos pascais. Digo hora longa porque não se reduz a 2 dias, a 3, não. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus abrem-se e reabrem-se no percurso constante da nossa vida. Daí a missão das Santas Casas da Misericórdia. Sei que algumas estão unidas conosco nesta hora celebrativa, cada uma olhando bem para si, sabe o que faz. A misericórdia em todo o lugar e em todo o tempo da realidade eclesial. É ir ao encontro da cruz, que pesa
sobre os ombros de quem quer que seja, em nome desta misericórdia de Deus, em nome deste perdão de Deus, em nome deste amor de Deus, que no fundo foi o que motivou aquele desejo de ver Jesus por parte daqueles gregos e também por parte de todos nós, quando nos pomos a caminho, como eles, para ver Jesus, não só como pessoa, como homem, mas como Redentor, como Messias. Foi isso que fez com que fosse preciso o Filipe e depois o André, representando ali a comunidade, a igreja. É que não se igreja naquilo que ela é, que ela significa e no modo como está no dia a dia da vida do mundo. Chamada a ser testemunho permanente, gritante da ressurreição de Jesus, pertence-lhe a ela ajudar a ver Jesus, ajudar a reconhecê-lo como Salvador e Libertador, ajudar todos e cada um a descobrir quem salva, quem cura, quem ama, quem se aproxima, quando, onde e porquê. E aí abre-se a dimensão da confiança, da fé, do amor no coração de quem se põe a caminho rumo ao rosto do Senhor. Foi o que aqueles homens quiseram ao ir chamar o Filipe e depois o André. Não era apenas um ver de olhos, era um aprender como se ama, como se vive, como se está, a partir do amor, da vivência e do testemunho de Jesus. Não quiseram ir ao encontro de ideias novas, não procuraram uma doutrina, por muito revolucionária que fosse. Não. Nós queríamos ver Jesus, nós queremos ver Jesus. Traduz o desejo de um encontro com a oportunidade de verdadeira transformação da vida. Era o que aqueles homens queriam. Não era um simples ver. Era a oportunidade de se encontrarem com quem pode presidir à mudança, à conversão, à transformação interior, vivencial de quem quer que seja. Só pela Igreja, pela comunidade dos discípulos, se alcança Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e Salvador. Depois foi o entrar mais na página do Evangelho e ver a própria resposta de Jesus perante esta ânsia de o quererem ver. Não se mostrou com aquela cordialidade e simpatia que habitualmente pomos como resposta a quem nos procura. Jesus responde falando da hora longa da cruz. Claro, nós ouvimos o Evangelho segundo João, esse para quem a hora é uma palavra cheia de significado. Nessa hora está presente a paixão, a morte e a ressurreição. Essa é a hora de Jesus. O Senhor fala em resposta a esta ânsia de o verem, a esse desejo do encontro. Jesus fala da hora da cruz. E o que disse, nós ouvimos. A cruz manifesta a beleza do amor. A cruz manifesta a glória de Deus. São essas duas grandes dimensões que nos levam sempre, num olhar contemplativo, ao encontro da imagem do Senhor dos Passos. Ali está a beleza do amor.
Onde? Na fidelidade daquele que aceita o lugar e a hora do amor de Deus. Leva aquela cruz imensa às costas, não só o peso do madeiro, mas nele a grande simbólica de todo o peso das dores, das angústias, dos sofrimentos e das amarguras de quem vive no lugar e no tempo a dimensão da história. Quando olhamos esta imagem aos ombros de homens, gente concreta, que leva no marcar dos seus passos a cadência da própria vida, nós sentimos-nos ali, quer debaixo daquele andor, a ajudar a levá-lo, quer representados naquela cruz, que é tão grande como o mar, na imensidão do próprio mistério da vida, que conjugado com o mistério da fé, nos leva sempre ao mistério de Deus. Daí Jesus ter falado ao Filipe, ao André, àquele grupo de gregos que o queriam ver, da glória de Deus, que a própria cruz revela e deixa resplandecer. A glória de Deus não está em hinos nem em cânticos. A glória de Deus está na vida humana, quando assumida plenamente no amor. A vida realizada no amor faz resplandecer a glória do próprio Deus. Jesus não se centra no morrer quando responde àquele desejo de ser visto. Diz: se o grão de trigo não descer à terra e não morrer, não consegue dar fruto. Jesus não se centra na morte, centra-se na fecundidade do fruto. A sua glória não é a morte, mas a vida. E a vida dimensionada pela ressurreição. Aqueles homens que queriam ver Jesus. Cada um de nós, sempre que saiu de sua casa, procurou o lugar, no largo, o recanto, na rua, o poder vir à janela da sua casa ou da casa de um amigo ou familiar para ver passar a procissão. Cada um de nós projetou o seu olhar ao longo do tempo nesta imagem e foi percebendo: a minha solidão nunca fará sentido diante da proposta de comunhão que vem deste que me ensina a levar a cruz da vida. Os meus mutismos, as minhas birras, os meus amuos não têm sentido, não fazem sentido quando a palavra de Deus entra no meu coração. Aí eu percebo como não tem sentido ficar ressentido ou amuado por causa disto ou daquilo. Quando, pelo contacto com a vida, me sinto esquecido ou esquecida, marginalizado ou marginalizada, como isso é irrisório quando descubro que Deus está sempre presente comigo. Nunca me deixa abandonado ou abandonada, sozinho ou sozinha, por um minuto que seja na vida. Isso leva-nos assim devagarinho ao ritmo do tempo, neste percorrer de cada dia de Quaresma, de cada semana de Quaresma, ao encontro da Semana Santa, leva-me a perceber que é no Calvário aonde nós queremos chegar, a partir do modo especial daquela noite de Quinta-feira Santa, que é no Calvário que se abre o único lugar onde a nossa história humana se pode encontrar a sério com o Evangelho de Jesus Cristo, numa dimensão de comunhão tal que jamais se separarão uma da outra. A história
da minha vida e o Evangelho de Jesus. Em cada versículo, em cada linha escrita do Evangelho de Cristo, está suposta a vida de cada um de nós, com os seus altos e baixos, com as suas quedas e com as suas oportunidades, de cada um se poder levantar e saber levantar-se. Aqui sabe-nos bem ter escutado aquela segunda leitura da carta aos Hebreus. Afinal, o autor sagrado foi claro diante de nós. Somos convidados a seguir o mesmo caminho que Jesus percorreu. E nós sabemos, olhando para esta imagem ou qualquer outra como esta, nós sabemos que o caminho que Jesus percorreu antes de ter esta cruz às costas e na hora em que a levou até ao Calvário, sabemos que foi um caminho de dificuldades, um caminho de amarguras e de dores, de abandono por parte de muitos, de solidão, de ameaças, tudo isso que faz parte do percurso da nossa vida. Sabemos isso perfeitamente. Só que há uma coisa que muito nos anima, é que Jesus percorreu tudo isso antes de nós. Fez a experiência de tudo isso antes de nós a estarmos a fazer. Mesmo alguns podendo dizer, já a fiz aqui, ali ou acolá. Jesus percorreu todo esse itinerário de rigor de vida, de rigor de natureza, antes de nós. E foi aí que saboreou o amor do Pai, o amor de Deus. Por isso, nós sentimos isso mesmo quando nos colocamos diante da imagem do Senhor dos Passos. Percebemos que vem dali um olhar que nos quer dizer algo de muito importante. Compreendo os teus medos, compreendo as tuas incertezas, compreendo as tuas fraquezas. Eu sei que gostarias de ser de outra maneira, mas não consegues ser já como querias. Eu compreendo, eu percebo-te, por isso vem sempre. Nunca escondas, nunca omitas, não vale a pena, porque eu conheço-te e como te conheço, assim te amo. Agora sim, percebemos porque é que a Igreja, mãe e sempre mestra, nos deu na abertura da liturgia da palavra de hoje aquele texto do profeta Jeremias. O profeta falou da aliança, essa aliança de amor renovada tantas vezes no percurso da história da salvação, no contexto próprio daquele povo de Israel, até chegar a hora da nova e eterna aliança estabelecida em Cristo. Jeremias lá nos foi deixando diante do que Deus quis fazer chegar ao coração de todos e de cada um. Não mais a minha palavra, a minha lei ficará gravada em placas de pedra, mas sim no teu coração. E porque a palavra de Deus está gravada no nosso coração, porque o seu Espírito está derramado nos nossos corações, é que nós vamos percebendo no percurso do tempo e dos lugares que é a luz, a força, o amor de Deus nos impelem a podermos na vida amar como Jesus amou. Não é amar como nos apetece amar, é amar como Jesus amou. Não é amar apenas ao sabor e ao ritmo dos sentimentos, é amar com a vontade de querer ver Jesus, de querer ver a Deus em todos os momentos de desafio, onde a vida nos coloca e nos pede uma postura e uma atitude diferente.
viemos a esta igreja da Santa Casa da Misericórdia de Buarcos precisamente para não só nós, os que aqui estamos, podermos ver Jesus sobre o altar, mesa da palavra, mesa da Eucaristia, mesa que reúne os irmãos, mas podê-lo ver também na representação desta imagem, para que no regresso a casa vá o conforto do coração e o conforto do olhar por se ter cruzado com Jesus de Nazaré, o Messias e o Salvador, que vale a pena querer ver sempre, em todo o lugar e em qualquer tempo da vida. Convido-vos ao silêncio e à oração por breves instantes para fazermos muito nossa a palavra que a todos foi dada através da Igreja. Proclamemos a nossa fé dizendo sim, acredito. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos a Deus nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações. Peçamos-lhe a graça de o conhecer sempre melhor. Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhe tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos, irmãos. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escura e caminho sobre abismos de amargura, nada temo, porque a luz está comigo. Nada
a luz está comigo. Se me colhe a tempestade e Jesus vai a dormir na minha barca, nada temo, porque a paz está comigo. Nada temo, porque a paz está comigo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes a todos o caminho da fé, para proclamarmos a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, humildemente vos pedimos, ó Pai, santificai este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Santo Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os, Senhor, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós nos perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Dia após dia
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este ano, mais uma vez, não foi possível realizar a procissão do Senhor dos Passos, como há pouco era dito, a procissão mais antiga de Buarcos. Mas fica esta oportunidade, penso que excelente, de não só termos vindo aqui nós, o grupo representativo desta Santa Casa da Misericórdia e desta comunidade paroquial, como também pelos meios da técnica, poder levar à casa de cada um que esteja em sintonia conosco este momento celebrativo e o rosto da imagem do Senhor dos Passos. Há pouco, quando estávamos a preparar-nos para a celebração, olhava aqui para o Padre João Nuno e lembrei-me de lhe dizer: olha, hoje é a primeira vez que, como coadjutor, vigário paroquial, estás a viver esta hora. De repente, lembrei-me, sendo eu coadjutor há tantos anos atrás, a primeira vez que aqui vim, com o pároco, o Padre Alfredo, com o pregador, viver este mesmo momento. E assim, neste recuo do tempo, lembrei-me de uma outra coisa que me fez sorrir e ao mesmo tempo me comoveu. Foi a primeira vez, passariam 2 anos depois daquele 1975 em que me ordenaram de presbítero na igreja, passariam 2 anos em que o pároco me disse: este ano quem prega o sermão do encontro é o Senhor. Fiquei estarrecido e lembro-me que não fui buscar papel nem lápis, mas vim aqui de propósito. Costumo fazer isso, talvez a partir daí me tenha marcado, e sentei-me diante desta imagem a olhar bem para ela e, sem papel e lápis, disse: eu não vou escrever o que na altura me for sugerido por aquele que tu representas, que tu significas, eu direi. E assim foi. Lá saímos ali da igreja de São Pedro, nessa altura a imagem ia de noite, no sábado, e depois no próprio dia saía de lá, e daqui saía a imagem de Nossa Senhora das Dores. Lembro-me perfeitamente do que senti quando saí à porta de São Pedro. A imagem à minha frente, já no portão, e eu, quando saí à porta de São Pedro, com o largo cheio de gente, e naquela altura era o largo do Terreiro do Amaral, cheio de gente, caía a pensar comigo mesmo: se não levo nada escrito, o que é que Deus me irá sugerir? Não me perguntem o que foi, mas que foi, foi. E realmente, assim, nós devemos confiar-nos a este poder, a esta bondade e a esta misericórdia de Deus, sendo instrumentos nas suas mãos, apenas escrevendo e dizendo o que Deus realmente nos pede que seja escrito e seja dito. E sempre que nos rendemos assim, nós vamos com outra confiança. Quando há 3 anos atrás me foi pedido o mesmo para Coimbra, e já levava uma série de anos de padre, lá fiz a mesma coisa. Uma tarde fui à Igreja da Graça, sentei-me diante da imagem do Senhor dos Passos e deixei-me lá ficar. Não estive a ver as diferenças com este ou com o da Figueira, que trago também sempre presente
na minha recordação de criança e de jovem, mas seja que imagem for, o rosto do Senhor é o mesmo e vale a pena procurá-lo no para além das imagens que o representam. Bem, depois disto, o que queria era saudar a mesa da Santa Casa da Misericórdia, saudar os irmãos, as irmãs desta Santa Casa da Misericórdia de Buarcos, agradecer a todos o modo como cada um vai assumindo a sua postura de guardião deste tesouro da misericórdia de Deus, a levar permanentemente ao encontro de cada um na comunidade. Cada um sabe como pode e o deve fazer. Agradecer-vos esta postura de querer ver a Deus, querer ver a Jesus ao longo de todo um ano, sem esquecer aquilo que se desenha no nosso olhar interior a partir dos sinais da fé que contemplamos. Uma coisa é certa, entre o nascer e o morrer, e tudo isso está aqui de alguma forma representado neste templo, porque se os altares do fundo nos falam do Natal, a Capela do Senhor dos Passos leva-nos até à morte do próprio Cristo. Entre o nascer e o morrer, muito se pode fazer, em dimensão de bênção, de presença, de ajuda, de auxílio, de acompanhamento, de presença no amor. E isso está confiado a todos e a cada um, mas particularmente a quem se oferece para ser expressão da misericórdia de Deus. Por isso, um abraço sentido a toda a mesa e a toda a Irmandade, para que continuemos assim, unidos neste desejo do fazer bem, ao jeito de Jesus, porque é por aí que se abre caminho de salvação. Desejo a todos a continuação de um santo domingo, uma boa semana, neste espírito de Quaresma, neste desejo também de alcançar a Semana Santa para a poder viver mais e melhor nesta fidelidade a Deus por Cristo, nosso Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.